Então, vamos começar, 8 horas em ponto. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de quinta-feira. Espero que estejam todos bem, tá bom? E obrigada por ter entrado na sala hoje. Preparei uma aula muito especial, com foco no SAEB, como vocês estão sabendo, com muito carinho para vocês. Sou professora da escola, eu atuo com os terceiros anos, segundo ano e segundo da turma EJA. Não pego os nonos anos. E aí hoje eu estou aqui para a gente fazer essa aula, né, para poder focar em alguns pontos de interpretação com vocês em relação à prova do SAEB, tá bom? Yara, bom dia. Bom dia, professora. Então, vamos lá. Então, a gente vai dar... Entrou a Yara aqui. Então, vamos dar início, né? Como eu já apresentei, sou a professora Aldizete Souza, professora de língua portuguesa, e o nosso aulão hoje tem foco nas questões voltadas para o SAEB, tá bom? Pessoal, ó, eu vou começar a apresentar aqui e não vou ver mais o chat. Então, quem tiver alguma pergunta, por favor, ligue o áudio, tá? E faça a pergunta. Então, nesse primeiro momento, quando eu estiver apresentando, vocês deixem o áudio desligado. Mas, se houver alguma dúvida, pode ligar o áudio e perguntar, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, o que é o SAEB, né? O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. É um conjunto de avaliações para saber como que está a qualidade do ensino. Então, é através do SAEB que nós vamos fazer políticas públicas de melhoria para aumentar a qualidade na educação, para poder tentar, né, ver os pontos-chave, o que está acontecendo nessa questão do ensino para poder melhorar cada vez mais, tá bom? Então, assim, quando vocês forem fazer a prova, façam com atenção, façam com cuidado, não façam por fazer, tá bom? Porque aí vai estar testando a qualidade do ensino, a capacidade de vocês, o que foi assimilado, tá? Então, é importante ler, interpretar, fazer com calma essa prova. Isso aí vai estar ajudando vocês e outros alunos futuramente, tá bom? Então tá. A prova do SAEB, ela vai focar em quê? Principalmente, pessoal, ela vai focar nessa questão aqui, na interpretação. Vamos lá, vamos falar de um modo mais técnico, que é a interpretação, né? É um substantivo feminino que caracteriza a ação ou efeito que estabelece uma relação de percepção da mensagem que se quer transmitir, seja ela simultânea ou consecutiva, ou seja uma coisa na hora ou uma questão gradual, né? Entre duas pessoas ou entidades. Então, o que? A prova do SAEB, ela é o que? Pura interpretação. Então, essa interpretação, ela vai estar aliada ao que? Aos conteúdos que são ministrados no dia a dia de vocês. Certo? Então, eu vou ter uma questão e eu vou fazer uma interpretação. Vou ver o que aquela questão está querendo me passar. Às vezes, ela tem mais de um sentido. Então, eu tenho que interpretar o sentido real da questão. Tem questões que confundem muito. Mas eu vou interpretar, eu vou o quê? Eu vou procurar captar o que é a mensagem no geral da questão está me trazendo. Tá bom? Então, a questão da interpretação
ela é um ponto-chave nas questões do SAEB, vinculadas aos assuntos do dia a dia. Então, importante, por isso que é importante aprender os assuntos separados, né? Quando eu digo assuntos, é a questão de narração, descrição, de conectivos, os assuntos que vocês estudam no dia a dia, que vão estar dentro da questão, que a questão vai estar pedindo para vocês, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, por que estudar isso? Por que estudar aquilo? Porque num determinado momento você vai ser cobrado em relação a isso, tá? Então, a interpretação, ela tá em tudo. E a prova do SAEB, ela vem batendo nisso, trazendo essa questão da interpretação. Quer saber mesmo, quer verificar se o aluno sabe interpretar uma questão com a bagagem que ele já tem, certo? Então, hoje, eu elaborei, eu trouxe, né, algumas provas antigas do SAEB e nós vamos responder essas questões juntos, para vocês terem uma noção de como é essas questões, de como é essa interpretação, de como vai ser cobrado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. E eu gostaria que vocês participassem, pessoal. Esse é o momento da participação de vocês, né? De dar opinião. Eu acho que é a letra B, eu acho que é a letra A. Esse é o momento de a gente ter essa divergência de opiniões para a gente poder sanar algumas dúvidas, né? Então, vamos lá. A questão 1 faz o seguinte, ela vai trazer um texto, né? Vamos ler todo o texto e saber o que essa questão está querendo da gente. O sapo. O sapo era uma vez um lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou a bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. Se não vai casar comigo, não vai se casar com ninguém mais. Olhou fundo nos olhos dele e disse: Você vai virar um sapo. Ao ouvir esta palavra, o príncipe sentiu estremeção, teve medo, acreditou. E ele virou aquilo que a palavra feitiço tinha dito: sapo. Virou um sapo. Vamos lá para a questão. No trecho, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava, na linha 2. A expressão destacada significa que. Então, a expressão destacada é o nem ligou. Então, a questão está querendo saber o que essa palavra significa, esse nem ligou. Letra A, não deu atenção ao pedido de casamento. Letra B, não entendeu o pedido de casamento. Letra C, não respondeu à bruxa. E letra D, não acreditou na bruxa. E aí, quando a gente pensa, eu estou em dúvida, e a gente volta na questão e verifica o que foi, qual é o ponto exato do que aconteceu. Aqui, ó. Era uma vez o lindo príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou a bruxa horrenda que o pediu em casamento. Então, vamos lá. Então, aqui é a chave da questão. A bruxa pediu casamento. O príncipe nem ligou. Então, esse nem ligou, ele vai estar atrelado ao quê, pessoal? A esse pedido de casamento. Então, pronto. Aqui eu já fechei. Então, eu volto lá na questão. Aí a questão pede, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava, a expressão destacada significa o quê? Então, eu já sei que esse nem ligou, ela está atrelado ao pedido de casamento. Então, eu vou ver a questão que está relacionada com o pedido de casamento. Não deu atenção ao pedido de casamento. Já está aqui, ó, letra A. Não entendeu o pedido de casamento, não faz sentido, porque ele entendeu o pedido de casamento, mas ele nem ligou. Não respondeu a bruxa, ele não respondeu, mas esse não respondeu não estava atrelado diretamente ao pedido de casamento.
não acreditou na bruxa. E também não veio a questão do não acreditou, né? Então, está atrelado ao quê? Ao pedido de casamento, tá? Então, é uma questão de interpretação. Vamos lá. Pessoal, deixa eu olhar o celular rapidinho aqui, tá? Que a professora Yara me enviou uma mensagem. Vou enviar agora a lista de presença, tá bom? No chat de vocês. Vou salvar aqui. Oi, Maria Carolina, que bom, alguém ligou o vídeo. Oi, tudo bem? Tudo, professora. E Seja a senhora? bem-vinda. Que bom, vídeo, ver alguém, né? Não ver só o rostinho ali. Que ótimo. Pronto, a lista de presença já está no chat, tá bom? Podem responder. Então, vamos voltar para a nossa questão. Pessoal, vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Podemos seguir para a próxima questão? Então, vamos lá. Questão 2. As Amazônias. Mais uma leitura. Esse tapete de... Olha, pessoal, a prova do SAEB ela vai vir com vários textos. Então, são alguns textos grandes. Por isso que eu falei para vocês. Leiam com atenção, tá bom? E aí, se for possível, numa primeira leitura, vocês já vão destacando algumas palavras-chave antes de chegar ao final, antes de você ir para a questão para saber o que a questão está pedindo. Vocês já vão fazendo esse destaque que vai ficar mais fácil depois de identificar. Porque são muitos textos grandes demais. Então, assim, não tem como, eu não trouxe textos grandes porque o nosso tempo é curto, tá? Então, eu trouxe alguns textos pequenos. Então, vão ter textos grandes e textos pequenos, tá bom? Então, muita atenção na hora, vai ser pura leitura. Então, já é melhor destacando já desde o início. Vamos lá, questão 2, as Amazônias. Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. Bom dia, Ara. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contínua com árvores muito altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1.000 rios desaguando na Amazonas. É água que não acaba mais. Vamos ver
o que a questão está trazendo para a gente. Vocês já viram que é um texto, né? Um texto é médio, não é tão grande, então dá para a gente destacar os pontos importantes. Vamos lá. No texto, o uso da expressão água que não acaba mais, na linha 11, revela. Então, a questão está querendo saber o que, pessoal? Trazer o que essa expressão ela significa no texto. Vamos voltar lá no texto, tentar destacar essa questão. Quando ele começa, esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é Amazonas. Tudo bem até aqui. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. É mata que não tem mais fim. Mata contígua, com árvores muito altas cortada pelo Amazonas. O maior rio do planeta. São mais de 1.000 rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. Então, o sentido está trazendo o quê, pessoal? Maior rio. Então, essa questão aqui da água que não acaba mais é questão de quê? É rio que não acaba mais. É o rio que é grande, né? Vamos ver lá na questão? Então, o que ele revela? Letra A, a admiração pelo tamanho do rio. Letra B, a ambição pela riqueza da região. Letra C, desculpa. Medo da violência das águas. Ou letra D, surpresa pela localização do rio. Então, como a gente viu na questão, ele fala o quê? Ele traz a relação do rio, né? Então, esse é água que não acaba mais, ele traz o quê? A admiração do tamanho do rio. Aqui, ele não tratou da ambição pela riqueza da floresta, ele trouxe a questão do rio, né? Trouxe a questão que a floresta é grande, tem plantas altas, mas não trouxe essa questão da ambição. E nem o medo da violência das águas, não foi tocado na questão da violência na questão, tá? Surpresa pela localização do rio também não foi surpresa. Então, ele traz o quê? A água que não acaba mais, traz a admiração pelo tamanho do rio, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês precisam destacar no texto algumas palavras-chave desde o início, tá? Porque a interpretação é isso. A interpretação ela vai trazer o que? O texto vai trazer vários pontos, só que vocês precisam observar o que a questão traz, tá? Ela vai focar no ponto-chave do texto, tá bom? Precisa, então, fazer essa relação. Por isso que tem que ter muita atenção na hora da leitura. E ainda sobre a questão 3, olha aqui, ó, o texto trata, ele está querendo saber do que o texto trata. Igual falei para vocês, o texto pode trazer vários significados, vários sentidos, só que o texto vai trazer o quê? Ele vai tratar de um ponto. Vamos ver? Letra A, da importância econômica do Rio Amazonas. Letra B, das características da região amazônica. Letra C, de um roteiro turístico da região do Amazonas. Letra D, do levantamento da vegetação amazônica. Ai, professora, eu estou em dúvida. Então, a gente vai voltar no texto, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai... Aqui é porque eu não destaquei antes, porque, igual eu falei para vocês, vocês precisam já destacar as palavras-chave para ficar melhor, tá? Então, eu prefiro voltar para mostrar para vocês. Então, quando ele começa assim, esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território, já está trazendo uma característica que cobre mais da metade do território. Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim, água e céu. Ó, é mata que não acaba, que não tem mais fim. Mata contínua com árvores, olha aqui, ó, com árvores o quê? Muito altas, cortadas pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 1.000 rios. Então, tudo isso aqui, o que ele está trazendo de informação para a gente? Ele está trazendo características, né, que a Amazônia tem.
Então, a gente vai lá na questão e mostra lá. Ele está falando da importância econômica do Rio Amazonas? Não, ele não trouxe a questão da economia, né? Então, na leitura, a gente já percebe. Letra B, das características da região Amazonas. E aí, pessoal, o que vocês acham? B, professora. Letra B, né? Isso mesmo, letra B, porque ele traz o quê? Está falando das características. Aqui não houve um roteiro turístico. Não ficou falando dos pontos, né? Dos pontos turísticos, dos passeios turísticos, então você já pode eliminar. Do levantamento da vegetação amazônica também não teve essa questão do levantamento, não teve dados, né? Então, ele focou o quê? Nas características da região amazônica. Letra B. Então, o texto pode trazer vários significados, vários sentidos, trazer vários apontamentos, mas vocês vão focar no quê? No que realmente o texto traz, tá? Qual o foco principal do texto? Vamos lá. Na mesma questão ainda, olha como vocês viram, numa questão, ele trouxe o quê? 3 subquestões para vocês responderem em relação ao mesmo texto. Por isso que é importante destacar as palavras importantes no texto, tá? A frase que contém uma opinião. Então, vocês vão observar o momento que vai ter uma opinião do autor do texto, tá bom? Ele vai trazer uma opinião dele, vai ser uma coisa o quê? Subjetiva. Vamos lá, vamos para as questões. Letra A. Cobre mais da metade do território brasileiro. Letra B. Não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Letra C. Maior floresta tropical do mundo. Letra D. É mata contínua cortada pelo Amazonas. E aí, pessoal, onde a gente identifica uma opinião do autor do texto? Onde tem um momento que ele passa o ponto de vista dele, o que ele acha em relação ao assunto, dando a opinião dele. Qual é o momento? Professora, eu acho que é a letra B. Letra B. Alguém pensou igual ou pensou diferente? Isso mesmo, letra B. Aqui, ó, não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Ó, vamos voltar rapidinho no texto. Aqui, ó. Ele vem, né, falando características da Amazônia, mas quando ele vem aqui, ó, quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Então, assim, no meio de um texto objetivo, a gente tem aqui a subjetividade, que é a opinião dele, né? A gente traz, bem no meio da explicação, ele traz uma opinião. Não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Quem viaja, ó, a opinião dele, né? Quem viaja não cansa de admirar as belezas da maior floresta. Então, letra D. As outras não têm opinião dele. As outras está focado mesmo na questão do texto, na questão das explicações, né? Trazendo a metade do território brasileiro. Aqui é uma informação comprovada. A mata contínua cortada pela Amazonas também traz uma informação importante em relação a essa mata.
maior floresta tropical do mundo, também tem comprovação aqui no que fala. Já aqui, não cansa de admirar as belezas da maior floresta, é uma opinião, né? É uma opinião. Então, é importante saber identificar o que é uma opinião de quem está escrevendo, de quem traz o texto, e saber o que é de fato uma explicação, tá bom? Letra B. Questão 3, lembra que eu falei para vocês que tem textos grandes? Esse aqui é um texto grande, né? Que é importante fazer um destaque nas palavras-chave, porque até você chegar no final do texto aqui, às vezes você já nem lembra mais o que leu, tá bom? Então, como a gente está falando de interpretação, é importante fazer alguns destaques no texto, para quando você chegar na questão, você já eu destaquei esse texto, essa parte aqui que a questão está pedindo. Então, é mais fácil para você voltar, tá? Vamos lá. O boto e a baia da Guanabara. Piraiaguara. Piraraguaia sentia um grande orgulho de ser carioca. Sentia um grande orgulho de ser carioca. Se o Atobá Marroto tinha dado nome para as ilhas, ele e todos os outros botos eram muito mais importantes. Eles eram símbolo daquele lugar privilegiado, a cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, eu vi que entrou mais gente depois, eu vou colocar a lista aqui, tá? Novamente. A lista de frequência está no chat, pessoal. Vamos lá. A muito leal e heróica cidade de Sebastião do Rio de Janeiro. Piraiguara fazia questão de lembrar do título e também de toda a história da cidade. Então, eu vou destacar isso aqui porque eu acho que é uma coisa importante. Questão de lembrar do título e também de toda a história da cidade e da Baía de Guanabara. Os outros botos zoavam dele. Leal, uma cidade que quase acabou conosco, que poluiu a baía, heróica, uma cidade que expulsou as baleias, destruiu os mangues e quase não nos deixou sardinhas para comer. Olha aí para o fundo e vê quanto cano e lixo essa cidade jogou aqui dentro. A corda do encantamento, Piraiguara. O Rio de Janeiro e a Baía de Guanabara foram bonitos, sim. Foram bonitos, sim. Mas isso há muito tempo. Não adianta ficar suspirando pela beleza do Morro do Castelo ou pelas praias e pela mata que desapareceram. Olha aqui, se continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio. O medo e a tristeza passavam por ele como um arrepio de dor. Talvez nenhum outro boto sentisse tanto a violência da destruição da Guanabara. Mas, certamente, ninguém conseguiu enxergar tão bem as belezas daquele lugar. No instante, o arrepio passava e a alegria brotava de novo em seu coração. Então, aqui a gente tem a questão do boto, né? Um boto que sente orgulho de ser carioca, de lembrar algumas belezas que tem, e já um boto ou os botos do outro lado falando para ele acordar, né? Acorda, isso já foi bonito, agora já tem destruição, a gente quase morre, tem lixo. Então, um defendendo e o outro contra, né? Vamos ver aqui essa questão.
Os outros botos zoavam de Piraiguara porque ele... Vamos ver por que ele era zoado pelos outros botos. Letra A, porque ele conhecia muito bem a história do Rio de Janeiro. Letra B, enxergava apenas o lado bonito do Rio de Janeiro. Letra C, julgava os botos mais importantes do que os outros animais. Ou letra D, sentia tristeza pela destruição da Baía da Guanabara. E aí, pessoal, pela leitura que foi feita, por que o boto Piraiguara era zoado pelos outros botos? Letra B. Letra B. Alguém mais? Isso mesmo. Já aqui, ó, Piraguara fazia questão de lembrar o título e também de toda a sua história da cidade, né? Sentia um grande orgulho de ser carioca. Então, aqui, os outros botos zoavam dele, por quê? Ó, porque ele defendia, né? Sentia o orgulho da cidade. Ele enxergava apenas o quê? O lado bonito do Rio de Janeiro. Letra B, tá bom? Por isso que ele era zoado. Vamos lá. Ainda uma subquestão do texto principal. O fato que provoca a discussão entre os personagens é... Então, por que tinha essa discussão, pessoal? Como eu já fiz o resumo, porque o Botinho, ele defendia, né, tinha orgulho, e os outros botos, não. Vamos ver a questão. Letra A escolha de nome de botos para as ilhas. B, a história da cidade do Rio de Janeiro. Letra C, o orgulho do boto pela cidade do Rio de Janeiro. Ou letra D, os perigos do Rio de Janeiro para os botos. Letra C. Letra C, alguém mais, pessoal? Isso mesmo. Então, assim, eles discutiam por quê? Tem dentro da história do Rio de Janeiro, todo o contexto, o boto, ele o quê? Ele ainda sentia orgulho, né, do Rio de Janeiro, apesar da história do Rio de Janeiro. Então, isso provocava divergência, discussão entre os botos. Vamos lá. Ainda, pessoal, em relação ao texto. Ó, em se continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio. O termo sublinhado estabelece nesse trecho a relação de quê? Pessoal, para a gente responder essas questões, a gente vai relembrar um assunto. Vamos lá? Aqui, ó. As orações subordinadas adverbiais. Então, aqui é quando a gente traz as nossas conjunções, certo? Aqui a gente tem a ideia e aqui a atribuição das conjunções. Quando eu tenho uma causa e explicação, eu vou ter as conjunções certas. Eu vou ter as conjunções porque, pois, por visto, como, por causa, pois que. Aí, quando eu for ter uma ideia de consequência e conclusão, eu vou ter as conjunções tão, tal, pois, portanto, assim. A ideia de finalidade, para, porque, para quê. E quando eu tenho uma de condição, se, caso, mediante, sim, salvo. Oposição, mas, porém, embora, contudo. Comparação, como, qual, assim, como. De tempo, quando, enquanto, apenas, ao. Conformidade, conforme, segundo, como. E alternância, ou, quando fala é isso ou aquilo, né? Adição, que eu vou trazer o quê? Eu vou trazer uma adição, eu vou somar. E, nem,
mas também não só. Então, pessoal, é importante a gente relembrar as ideias em relação a esses advérbios e as conjunções que representam, tá bom? Então, dentro de uma, igual eu falei para vocês, ó, a gente precisa aprender separado para poder aplicar no texto. Ó, a questão trouxe. Ele está querendo saber. Ele está querendo saber aqui, ó, em se continuar sonhando acordado, você vai acabar sendo atropelado por um navio. Essa conjunção aqui, ó, se, ela tem a ideia de quê, pessoal? De letra A, de causa, concessão, condição ou tempo. Na nossa tabelinha aqui, ó, para facilitar, a conjunção, o se, ela está em qual? Ela está em qual ideia? Condição, professora. A ideia de condição. Olha aqui, ó. Então, a gente volta lá e fica fácil a gente marcar a alternativa C, porque é uma condição, ó, se continuar acordado. Então, se você continuar acordado, você vai acabar sendo atropelado. Essa é uma condição, tá bom? Então, é importante vocês terem acesso, sempre a olhar a questão da ideia desses adjetivos e ver qual a conjunção se aplica a essas ideias, tá bom? Vocês fazendo essa associação, fica fácil marcar a alternativa correta. E até mesmo serve para o dia a dia de vocês, tá? Fazer essa relação na própria fala. Eu e Maria estamos felizes. Olha o E aí, o que traz aqui atrás de adição? Eu, olha aqui, ó, e Maria, estou somando, é uma adição. Eu e Maria. Então, na nossa fala, a gente traz essas conjunções. No nosso dia a dia, a gente usa as conjunções, tá bom? Então, as questões, elas também vão trazer as conjunções. Então, é bom a gente ter a ideia que cada conjunção traz, tá? Então, aqui, letra C. Vamos lá. Questão 4. Mais um texto. Há muitos séculos, o homem vem construindo aparelhos para medir o tempo e não lhe deixar perder a hora. Um dos mais antigos foi inventado pelos chineses. Cadê? Um dos mais antigos foi inventado pelos chineses e consistista em uma corda, o quê? Corda cheia de nós a intervalos regulares. Coloca na lista de presença novamente, tá bom, pessoal? Para quem chegou agora. Colocavam aqui regulares. Colocavam-se fogo ao artefato e a duração de alguns eventos era medida, olha aqui, medida pelo tempo que a corda levava para queimar entre um nó e outro. Então, ele está trazendo o quê? Uma engenharia, né, em questão a relação de saber o tempo antes do relógio. Não há registros, mas com certeza diziam-se coisas como muito bonito, não? Você está atrasado a mais de três nós. Legal, né? Mais de 3 nós, porque como eles faziam a relação com nós, a gente fala a relação de horas e aqui nós, de nó mesmo. Vamos lá. Mais uma vez, a finalidade do texto é. Então, qual é a finalidade do texto? O que o texto traz para a gente? Para responder essa questão, a gente vai relembrar ou fazer, né, a questão da tipologia textual. Essa tipologia, ela vai trazer o quê? A descrição
que é um texto descritivo? Ele vai descrever uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento, né? Isabelle estava com um vestido cor-de-rosa, estava com um brinco de bolinhas, cabelo amarrado, vestido de bolinhas vermelho. Então, eu estou fazendo uma descrição da Isabelle, de como a Isabelle estava vestida e os seus objetos. E quando eu vou fazer uma exposição, eu vou apresentar um conceito, uma ideia ou informar sobre algo. Eu vou deixar a pessoa informada em relação a algo. Vou fazer uma exposição em relação a isso. A minha caneta, ela foi fabricada no ano tal, pelo engenheiro tal. Então, eu vou fazer uma exposição dessa caneta, da ideia, do que trouxe a caneta. E quando eu falo de uma dissertação, eu vou defender uma ideia, eu vou expor uma opinião através de argumentações. E o que são essas argumentações? Eu vou trazer dados, eu vou trazer elementos para defender o meu ponto de vista. Tá bom? Então, o texto dissertativo é isso. Eu preciso comprovar, eu preciso mostrar para alguém que a minha ideia ela é verdadeira. E eu vou fazer isso como? Trazendo informações, trazendo fatos, trazendo coisas comprováveis para mim defender o meu ponto de vista. Bom? E aí eu venho para a narração, que ela vai fazer o quê? Ela vai contar uma história, incluindo tempo, espaço e personagens envolvidos. Eu vou narrar algo, tá bom? Eu vou trazer os elementos da narração. Vamos lá voltar para a questão agora. Então, a gente trouxe, né? Trouxe o texto, a questão 4. Ele está falando do quê, pessoal? Ele está falando da engenharia, né? Dessa invenção de medir os intervalos, trazer a questão do tempo, né? E qual é essa finalidade do texto? Ele está argumentando? Ele está descrevendo? Letra C, ele está informando? Ou letra D, ele está narrando? O que o texto traz? Lembrando, pessoal, que o texto, ele pode ter o quê? Ele pode ter vários elementos em um só texto. Ele pode ser expositivo, pode ser narrativo, pode ser demonstrativo, só que um elemento vai prevalecer sobre o outro. Então, é isso que a questão está trazendo. Qual é a finalidade? Qual é o elemento principal? Qual é o elemento que está sobressaindo em relação ao outro? E aí? Esse texto ele é o quê, pessoal? Hã? Letra A. Olha, parece que é a letra C ou a B, mas talvez seja a letra C mesmo, de informar. Ou então de descrever como era antigamente, algo do tipo. Certo. Olha aí, foi isso que eu acabei de falar para vocês. Você ficou na dúvida entre descrever e informar, certo? Mas é porque o texto traz isso. Ele vai trazer mais elementos. Mas o ponto principal aqui, ele está fazendo o quê? Ele está informando sobre essa invenção. Então, é a letra C. Mas ele traz o quê? Ele está descrevendo, ele descreve e narra ao mesmo tempo. Mas o ponto principal é informar. Tá? Por isso que tem que ter muita atenção. Esses elementos, eles sempre vêm juntos, eles estão atrelados. Só que o texto, a questão está pedindo o quê? Só um. Qual é a finalidade principal?
é informar, né? Trazer essa questão da invenção mesmo dos chineses em relação ao tempo, como que eles faziam, né? Levava para queimar entre um nó e outro, então ele está fazendo essa informação em relação a essa invenção, tá? Então, letra C. Questão 5. Vamos lá, questão 5. Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, de desilusão, olhar de apatia, tédio, solidão, sorte. Pensei que fosse conjuntivite. Então, vamos ver o que a Chard está trazendo para a gente aqui. Aliás, na tirinha, né? A tirinha, a traço de humor em. Então, ela está pedindo qual é o momento que vai ter humor na tirinha. Letra A. Que olhar é esse, Dalila? A gente identifica humor aqui, pessoal? Se não tem humor, a gente já descarta, né? Letra B. Olhar de tristeza, mágoa, desilusão. Letra C. Olhar de apatia, tédio, solidão. Letra D. Sorte. Pensei que fosse conjuntivite. E aí, pessoal, onde a gente identifica aqui o humor nessa tirinha? Letra D, mas humor não tem, né? Mas é a letra D. Isso mesmo. Isso mesmo. Mas é sempre assim. Às vezes a gente não vê, mas é a letra D. Não tem humor, né? Mas trouxe aqui. Então, assim, a Dalila tá ali, tadinha, tá triste, ela tá toda, ela colocou tudo isso aqui, né? Esse olhar dela de tristeza, de mágoa, desilusão, um olhar de empatia, de solidão, e ele nem tá nem aí. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Não é pra gente rir, mas ela traz o que é de humor, né? É para ser humor. Mas aí a gente fica triste, né, gente, em relação a Dalila, tadinha. Nem tá nem aí para ela. Então é uma questão fácil em relação à tirinha, letra D. Vocês observaram que a prova do Saeb, ela vai trazer o quê? Um mix, né, de assuntos. Vai trazer vários assuntos dentro, baseado em quê? Nos textos. Vocês vão ter que identificar dentro dos textos. Ou numa tirinha, ou num texto, ou num dado estatístico. Olha aqui, ó mais uma questão aqui. Ó. Questão 6. De gráfico para vocês, infográfico, né? Revolução Verde. O sucesso da agricultura moderna permitiu o crescimento populacional. Desde 1950, a produção anual de grãos por pessoa cresceu 26%, apesar de a área cultivada ter aumentado apenas 16%. Então, a gente tem aqui, né, tem um aumento, tem aqui de 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 e 1999. Então, aqui teve o quê? Cresceu, né? Cresceu. E depois aqui diminuiu um pouquinho, mas cresceu. Em quilos por pessoa, né? O sucesso da agricultura moderna permitiu o crescimento que? Crescimento populacional, desde 1950, aqui no gráfico. A produção anual de grãos por pessoa cresceu de 26%, apesar de a área cultivada ter aumentado apenas 16%. A área cultivada aumentou pouco, mas cresceu, né? Vamos ver o que a questão traz. A ideia principal do texto é, letra A, o crescimento da área cultivada no Brasil. Letra B, o crescimento populacional. Letra C, o cultivo de grãos. Ou letra D, o sucesso da agricultura moderna?
E aí, pessoal? Ó, mais uma vez, ó, a ideia principal, ó. A gente precisa lembrar que um texto ele pode trazer várias ideias, só que sempre vai ter uma ideia principal, uma ideia inicial. O que seria? Letra C. Vou colocar aqui a lista de novo, tá? Letra C no chat, letra C, vamos ver lá. O cultivo de grãos, né? Alguém mais? Letra C. Certo. Vamos lá. Então, a ideia principal do texto é... Pessoal, vamos voltar no texto. A gente tem o título Revolução Verde. Ó, o sucesso da agricultura moderna. Então, pessoal, esse crescimento, ele aconteceu por quê? Por causa do sucesso da agricultura moderna. Então, foi por causa do sucesso da agricultura moderna que permitiu o crescimento da população, crescimento populacional. Desde 1950, a produção anual de grãos por pessoa cresceu. Tá, aumentou a quantidade de grãos, mas por quê? Por causa do sucesso da agricultura moderna. Apesar de a área cultivada ter aumentado apenas 16%. Então, ó, por causa do sucesso da agricultura moderna, houve um crescimento populacional e houve também um crescimento em relação à produção anual de grãos. Então, lembra que eu falei? A gente precisa ver o quê? A ideia principal. O cultivo de grãos está certo? Está certo. Só que o sucesso da agricultura moderna, o cultivo de grão, ele só teve aumento por quê? Por causa do sucesso da agricultura moderna. O crescimento populacional, ele só cresceu por quê? Por causa do sucesso da agricultura moderna. O crescimento da área cultivada no Brasil também cresceu por quê? Por causa do sucesso da agricultura moderna. Então, a ideia principal do texto é o sucesso da agricultura moderna. Certo? Então, precisa o quê? Precisa focar na ideia principal. Então, o sucesso da agricultura moderna trouxe esses crescimentos. Tá bom? Então, por isso que é a letra D, porque ele é uma ideia principal. Certo? Tudo isso dá certo, só que a ideia principal é o sucesso da agricultura moderna. Deu para entender? Alice, mas é assim mesmo, Alice. Eu estou adorando, eu adorei a participação de vocês, tá bom? Não, vocês acertaram. Mas aqui é o quê? A questão do ponto principal. Foi isso que eu apontei lá. Tudo estava certo, só que o texto está pedindo o quê? Qual a ideia principal? Tá bom? Não, não é decepção não, Thaís. Não. Oi, José Vinícius, você acabou Professora, de falar no final do aulão. professora, Fala, Maria. Fala, Eduarda. a senhora ficou explicando meia hora tudo para na hora que a senhora perguntar, todo mundo responder errado. Não, gente, mas isso faz parte, tá bom? Isso acontece. É a questão mesmo de que tristeza, e assim que a gente aprende errando mesmo. É isso mesmo, Miquias. A gente aprende errando. Então, assim, quando a gente pega uma questão dessa, é só para aprender. Falar assim, nossa, tá aqui, ó, tá na cara. Mas vocês viram que, ó, teve o crescimento, não foi? Foi o cultivo de grãos cresceu,
teve o crescimento populacional, tá tudo certinho. Só que a ideia principal é o quê? Foi o sucesso da agricultura moderna. Então, eu tenho que focar aqui, ó, no sucesso da agricultura moderna. Tudo começou, tudo isso aqui, por causa do sucesso da agricultura moderna. Tá bom? Pessoal, então foi isso. Olha, deixa eu voltar aqui com vocês aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu estou muito feliz em estar aqui hoje com vocês, de poder ter participado um pouquinho com vocês e ter pelo menos acendido uma chaminha aí, ó, de alguns pontos que precisam ser trabalhados, tá? Essa questão da interpretação, ela é assim mesmo. A gente acha que está no caminho certo, mas a gente não está. A gente não está no caminho certo. Aí a gente, às vezes, ali está na cara, mas não é. Porque a interpretação, ela pega muito. Tá bom? Vamos marcar uma próxima aula. Ó, de matemática, pessoal, vai ser sexta-feira, tá bom? Mas aí depois eu vou organizar novamente, a gente vai ver um outro aulão, tá bom? Com a Yara. Gostei de estar aqui com vocês. Vocês são participativos. Adorei. Pessoal, todos já assinaram a lista de presença para o sorteio? Sim. Sim, né? Ninguém ficou faltando, não, né? Meu amor, eu também adorei estar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui a Yara, eu vou chamar a Yara aqui, tá? Tá no chat a lista, você viu? Vou colocar novamente. A Yara vai dar uma palavrinha com vocês. Aí, chegou ela! Oi, Yara! Bom dia! Oi, gente! Que bom estar aqui com você. Oi, tia. Tudo bom, Maria? Que bom assistir essa aula gostosa, né? Eu amo português. Escolhi ciências, biologia, tá ali, ó, o morcego lá em cima, porque eu amo animais. Amo a natureza, amo o meio ambiente, mas eu sempre tive uma queda muito grande por português. Eu falo que se eu não tivesse sido professora de ciências, eu teria procurado estudar português. Não sei de tudo, mas eu amo aprender português. Todo dia tem uma coisa nova, né, Aldizete? Com certeza, sempre tem as regrinhas, as exceções, e igual eu falei para eles, a prova ela é totalmente de interpretação. E é nessa parte de interpretação que a gente mais peca, porque a gente tem lido menos, tem lido cada vez menos, tem querido assim resultados imediatos, tem tido preguiça às vezes mesmo de ler com calma um texto para interpretá-lo melhor. Eu tenho percebido muito isso às vezes nas postagens que a gente faz lá nos grupos de WhatsApp. A gente faz um textão de 10 linhas explicando tudo direitinho, aí vem um aluno no privado e pergunta sobre tudo que já estava explicado lá. Mas por quê? A gente está vivendo um momento em que queremos tudo de imediato, ali, tudo mastigado, tudo muito detalhado, né? Até ouvir, a gente não está com muita paciência para isso, né? Tanto é que a gente vive acelerando os áudios no WhatsApp. Né? Assim, mais rápido. Esse mundo em que a gente vive tem nos induzido a isso, mas a gente não pode se permitir deixar de ler bons livros, de interpretar bons textos, porque a gente só ganha com isso. Tá? Então, eu queria
aqui agradecer imensamente a professora Aldizete, que desde o primeiro momento que a gente falou dessa necessidade de fazer esses aulões com vocês, se prontificou a estar aqui, mesmo não sendo a professora de vocês, mesmo não tendo outros afazeres, né? Ela é professora lá da nossa escola, mas também trabalha em outra escola, assim como a maioria dos professores, né? Sim. E mesmo assim ela se disponibilizou a estar aqui, preparou essa aula maravilhosa e eu espero, assim, de coração que vocês tenham gostado. A gente fica feliz. Aqui são aproximadamente 20 alunos, né? São poucos em comparação à quantidade de alunos que nós temos no 9º ano, Se só esses alunos aparecerem para fazer a prova do SAEB, a gente não vai conseguir pontuar. A gente zera a nossa nota. E não vai ficar legal para vocês, que vão ficar como os alunos que não fizeram a prova do SAEB no Eduardo Lemos Silva em 2021. Tá? Não vai ficar legal para a gente também. Mas vocês precisam se permitir participar dessa prova, tá, gente? Então, esse é o nosso primeiro aulão. Amanhã nós temos aulão com o professor Frazão, que também está se superando, né? Estar aqui, fazer videoconferência, não é a mesma coisa, é bem mais desafiador para nós, professores, do que entrar numa sala de aula presencial e dar aquela aula que a gente gosta. A gente tem procurado se adaptar a essas ferramentas para trazer o melhor para vocês. Aproveitem, aproveitem, aproveitem. Não deixem de registrar o nome de vocês na lista de presença do aulão de hoje e amanhã também no aulão de amanhã. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar todos esses nomes e vou fazer um sorteio, tá? Faço um vídeo rapidinho, vou fazer o sorteio e a gente divulga. Nós estamos com 2 presentes e não é chocolate, é melhor ser chocolate. Nós estamos com 2 presentes, um para a aula de amanhã e outro para a aula de hoje, para sortear entre os participantes. Tá bom? É caderno. Yara, sorteia mais um. Eu vou dar chocolate para eles. Depois passo lá na escola e deixo caixa de chocolate para eles. Então, para os participantes da aula da da Aldizete, a gente vai ter 2 sorteios. Isso. O chocolate e o presente especial que estão dizendo aí que é caderno, né? Pronto. Tudo bem. Certeza que é material de escola, né, professora? Fiquem com Deus, professora Aldizete. Gratidão, gratidão Obrigada, mesmo. gente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Um abraço. Eduarda, quer falar alguma coisa, Eduarda? Não. Maria? Então é isso, pessoal. Adorei estar aqui com vocês, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Então, assim, Maiara quer falar? Pode falar, Maiara. Alguém quer falar? Obrigada pela aula. A senhora é muito legal. Espero que seja a senhora é demais, professora. Ai, gente, obrigado pelo carinho. Adorei a participação de vocês também, tá bom? Thaís, Maria Carolina, Eduarda, obrigada pelo carinho. E até a próxima, tá bom? Estudem, fiquem com Deus. E se Nessa cuidem. prova eu passo. Nessa prova eu passo. Eu também. É isso, agora eu tô confiante. Aí. Né? Vocês viram como é fácil, né? É só interpretar, ter calma na hora de ler, tá bom? E praticar, tá? Prestar atenção nos conteúdos e aplicar. Vamos lá. Falam com seus amigos. Pessoal, vamos fazer a prova do SAEB. Ela não é difícil, tá bom? Então, assim, para poder garantir a qualidade do ensino, é isso? Mais fácil que eu passar por 30 pontos. Não, aí tá querendo demais. O que ele falou, não ouvi. Mais fácil que passar por 300 pontos no colégio. Mas aí tem uns textos muito grandinhos, tá bom? Então, preste atenção na hora de ler, na hora de interpretar, porque esse último texto foi pegadinha, né? Todo mundo foi na letra C. Eu olhei no chat para ver se tinha alguém, ninguém, tá bom?
Então, às vezes, a gente acha que é muito fácil, mas tem pegadinha ali. Mas acaba que Cuidado na hora de ler, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Bom sorteio. Tchau, professora. Eu vou deixar Tchau, professora. os ganhadores Tchau, lá na escola, tá bom? Não. Tá bom. Já fez o Tchau, sorteio? tchau, gente. Tchau, Até a próxima. professora. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Bom dia. Eu vou dormir. Tchau. Cauã, o sorteio a Yara vai divulgar no grupo de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, galera. Bom final de semana pra todo mundo. Falou.